pessoal, tudo bem? Doutora Cris aqui com vocês para discutir hoje um tema super legal que é o minoxidil oral. Você já deve ter ouvido falar do minoxidil tópico, esse já é famoso para tratamento capilar. Inúmeras doenças a gente usa ele e a gente tem resultados legais, mas o minoxidil oral já está no mercado desde os anos 70, final dos anos 70 ali, mais para tratamento de hipertensão arterial, por ele ser um vasodilatador direto, ele dilata artérias e com isso você tem uma queda da pressão arterial. Bom, esses pacientes tinham uma resposta boa para cabelo, então hoje a gente tem estudos, a gente tem muito embasamento e apesar de ele ser off-label, ou seja, não está na bula, a gente já tem uma boa base para prescrever o minoxidil oral para tratamento capilar. Lógico que a dose é diferente da dose para pressão arterial, então a gente geralmente não tem o efeito da hipotensão, que pode ocorrer na dose mais alta de 10 mg, que é o tratamento da pressão arterial, tá? E a gente tem uma resposta muito satisfatória para o tratamento de algumas doenças de couro cabeludo, quedas de cabelo diferentes, então a gente tem tido resposta muito boa. Eu acho que é uma medicação no mercado. Eu comecei a fazer no meu consultório aqui há pouco tempo, porque eu queria ter bastante segurança antes de iniciar para os meus pacientes, então hoje a gente tem muitos estudos de minoxidil oral falando sobre a segurança dele para o tratamento de cabelo, tá? Minoxidil, ele tem alguns efeitinhos colaterais, assim como toda medicação. Você vai ler a bula, às vezes você assusta, mas a gente vai discutir hoje aqui da bula do minoxidil oral para você não assustar, para você tomar com segurança. E começar aqui falando do efeito shedding. Efeito shedding é uma queda que ocorre logo depois de um mês que você começa o minoxidil. Isso pode acontecer no tópico ou no oral. Esse efeito não precisa te assustar, tá? Porque o que acontece? Se você está tendo muita queda, os seus fios já estão programados na fase telógena. Fase telógena é uma fase de maior queda. E essa fase dura mais ou menos 2 a 3 meses. Então, o que o minoxidil faz ali? Ele acelera aqueles fios que já estavam programados na fase telógena para caírem mesmo, para que novos fios cheguem com mais vitalidade na fase anágena, que é a fase forte, a fase de crescimento com maior duração do fio, tá? Não precisa suspender se você apresentar esse efeito shedding. Um segundo efeito seria uma vasodilatação dos membros inferiores com edema. Isso não acontece se você tem vasos fortes e bons pertinentes, então esse edema vai ocorrer se você tiver uma insuficiência venosa. A gente faz um estudo prévio antes, se necessário eu faço até um Doppler de membros inferiores para a gente ver se tem necessidade, se você pode tomar essa medicação, mas eu nunca peguei nenhum caso de edema de membro inferior, pacientes vão super bem, esse é um efeito mais raro, tá? E a gente tem também alguns outros efeitos, como por exemplo a taquicardia. Ai meu Deus, taquicardia, as pessoas já assustam. Então eu chamei um colega que é o Dr. Vitor Loures, ele é cardiologista, muito renomado aqui em São Paulo, ele faz a parte de hemodinâmica, é hemodinamicista, e ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre os efeitos colaterais do minoxidil na parte cardiológica. Você vai ver que é bem tranquilo, que é seguro e não seria uma contraindicação para você se você tiver realmente uma indicação para tratamento do cabelo, tá? O que eu vejo hoje na minha experiência clínica é que os pacientes em uso de minoxidil oral em associação com outras terapias têm tido resposta incrível, tá? Então, a dica que eu dou aí para vocês, se você tiver indicação no minoxidil oral, não se assuste, ele é uma medicação segura, apesar de ser off-label, tem muito embasamento científico, estudos bons, então a gente acaba usando, prescrevendo com segurança, tá bom? Além do efeito shedding e o efeito que o Vitor vai comentar, a gente tem também um efeito que as mulheres não gostam muito, que pode ser aumento de pelos em outras regiões do corpo. Mas aqui, se você colocar na balança entre aumento de cabelo, volume, textura, seu cabelo muito mais bonito, de repente nasceu mais pelo ali na região umbilical ou um pouquinho mais de pelo aqui, a gente tem outras formas de tratar, faz um laser, faz uma epilação, mas se você tá tendo cabelo, maravilha, não vai se preocupar em pelo do rosto, pelo do corpo, porque isso tem tratamento. E é isso que as minhas pacientes geralmente falam, doutora, eu tendo cabelo, porque meu cabelo me incomoda tanto, então se meu cabelo melhorar e está melhorando, eu quero continuar com a medicação mesmo com esses pelinhos. E muitas vezes a gente trabalha um pouquinho na dose e os pelos também melhoram, tá bom? No homem, se aumentar a barba já não é um problema, então esse aumento de pelos no corpo também não é muito significativo para os homens.
Edema de membros inferiores, raro. Aumento dos pelos já é um pouco mais frequente, tá bom? A taquicardia é uma coisa mais transitória e para você prevenir essa taquicardia, você pode tomar mais água, principalmente nos primeiros dias de minoxidil oral. E eu particularmente faço de uma forma intercalada para os meus pacientes para que eles não apresentem. Meus pacientes já estão tomando, muitos deles, e eu não tive ainda nenhum problema de taquicardia transitória, então é super benigno, não se preocupem. Se vocês tiverem indicação, podem tomar com tranquilidade. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Olá pessoal, prazer, Vitor Loures, cardiologista. Respondendo aí uma pergunta de uma colega, uma amiga, a doutora Cristiane Keffler, dermatologista, sobre o medicamento minoxidil oral. O minoxidil oral é um medicamento já utilizado há muitos anos e com segurança na cardiologia. Mas a gente utiliza em alguns casos de hipertensão refratária. O que é isso? É quando o indivíduo que tem pressão alta já utiliza 3 medicamentos para controle da pressão, sendo um deles um diurético, que são aqueles medicamentos que fazem a gente urinar mais. E mesmo assim, a pressão continua alta. Então o minoxidil é uma boa escolha em alguns casos para ir para controle da pressão arterial. Contudo, a gente utiliza doses bem maiores que no uso da dermatologia. Utilizamos geralmente doses de 10 a 20 mg por dia, ou até 40, geralmente em 2 tomadas diárias, para otimizar aí o controle da pressão. Temos alguns efeitos colaterais. O minoxidil, principalmente no início do tratamento, pode aumentar um pouco a frequência cardíaca, pode também dar um pouquinho de retenção de líquido. Assim, na cardiologia, como a gente utiliza doses maiores, a gente sempre associa com um diurético. Geralmente o indivíduo já está tomando essa medicação, e é interessante também associar com medicamentos que baixam a frequência cardíaca. No nosso caso, por utilizar doses maiores. Na dermatologia, que utiliza o efeito, na verdade, o efeito colateral dessa medicação, que é a hipertricose, o aumento dos pelos, para tratamento, geralmente de doses mais baixas, a tendência são os efeitos colaterais menores, e é um medicamento muito seguro, já utilizado há muitos anos em estudos pré-clínicos. Comprovou-se total segurança dessa medicação. Existem os efeitos colaterais, principalmente, como eu disse, aumento da frequência cardíaca, retenção de líquido, a hipertricose, que é o efeito desejado, mas é um medicamento seguro para uso aí terapêutico em algumas modalidades, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau.